Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já eu agradeço. Valdir deu mais alguns passos cautelosos para trás, farejando em todas as direções, tentando desesperadamente encontrar uma brecha para escapar. Mas sua rota de fuga foi interrompida por uma árvore de tronco grosso, coberta por musgos úmidos, que bloqueava o caminho como um sentinela silencioso na mata. O som abafado das folhas farfalhando ao vento noturno contrastava com o pulsar acelerado de seu coração. A presença de duas criaturas do clã das sombras e de Wesley pairava como uma ameaça palpável, sufocante, pesada como a própria noite. Antes que pudesse agir, um som seco e cortante rasgou a quietude da floresta. Um estampido e, em segundos, a dor. O joelho de Valdir explodiu num jorro de sangue escuro e denso, arrancando-lhe um urro lacinante que ecoou pelas árvores como um grito de alma condenada. Mal teve tempo de processar o sofrimento quando outro disparo veio, preciso e cruel, estourando seu segundo joelho e o lançando no chão como um fardo quebrado. A dor era insuportável, ardendo como se brasas estivessem sido enfiadas direto em seus ossos. Seu corpo convulsionou em agonia. Wesley e os batedores de Dark se viraram de súbito, alertas, encarando a direção de onde vieram os tiros. Os olhos de todos se estreitaram quando uma silhueta começou a emergir da escuridão, como um espectro da floresta. O homem que surgiu caminhava com passos firmes, silenciosos, como se fizesse parte da própria mata. Alto, robusto, o vulto vestia roupas militares camufladas, e seu cheiro confundia-se perfeitamente com o cheiro de terra molhada, das folhas e da madeira. Um disfarce perfeito que surpreendeu até os sentidos aguçados dos lupinos. Ele usava uma máscara tática preta, daquelas que deixavam apenas os olhos à mostra. Olhos frios, duros como pedra, marcados por uma fúria contida e uma dor ancestral. Ignorando a presença intimidadora de Wesley e dos batedores, o homem se aproximou da criatura caída. Valdir, sangrando e cambaleando, tentou reunir forças para reagir, mas antes que pudesse golpear, o homem ergueu a arma com precisão militar e disparou contra suas garras, destroçando uma de suas mãos com um estrondo seco. Valdir soltou outro urro, desta vez mais gutural, mais desesperado. Instintivamente tentou se arrastar para longe, arranhando a terra com sua garra restante. Mas o homem continuou avançando com frieza implacável. Os batedores rosnaram em alerta, mas o homem, sem tirar os olhos de Valdir, falou em tom grave e autoritário. Fiquem fora disso, vocês três. Isso é um assunto de família, e eu não vou resolver essa merda no território de vocês. Não se preocupem. Sem esperar resposta, voltou ao ponto de onde havia saído e retornou com uma sacola militar volumosa, onde se via parte de um rifle pesado. De dentro retirou uma corda grossa com 2 ganchos de açougue presos nas extremidades. O cheiro metálico da prata impregnava o ar, e Wesley franziu o senho ao reconhecê-lo. O homem se aproximou novamente de Valdir, e com uma força brutal cravou o primeiro gancho no ombro da criatura, arrancando-lhe mais um urro estrangulado de dor. A fera, em resposta, tentou mordê-lo,
e cravar sua outra garra no peito do agressor, mas seu golpe foi inútil. A unha arranhou apenas o colete à prova de balas que ele usava por baixo da camisa. O homem riu com um humor macabro e, com movimentos calculados, tirou uma faca de caça de lâmina larga e cravou a mão da criatura no chão, fixando-a na terra como se selasse seu destino. Com calma quase ritualística, ele prendeu o segundo gancho no outro ombro de Valdir e, em seguida, pegou um lacre de plástico reforçado e, num movimento rápido, forçou a mandíbula da criatura a se fechar, prendendo o focinho com o lacre no gesto ágil, impiedoso e preciso. Valdir tentou protestar, mas só conseguiu emitir um ganido abafado, resignado e agudo. O homem se inclinou, os olhos cravados nos da fera subjugada, e disse com desprezo gelado: "Não sou um homem paciente. Se me morder, vou acabar com você rápido demais. E não é isso que quero. Como você disse à sua patroa, aquela vadia do inferno, vou me divertir um pouco com você. Afinal, era isso que pretendia fazer com a minha sobrinha, não era? Brincar com ela antes de matá-la." Ele se ergueu respirando fundo, enquanto Valdir gemia abaixo, esmagado pela dor, sem forças nem esperança. "Imagino que esteja sentindo algo insuportável agora, miserável. Pois saiba que isso é só o começo. Essas balas fui eu mesmo que preparei. São abençoadas. E esses ganchos, prata pura, também consagrada. A dor não vai passar, só vai aumentar." Ele virou-se lentamente para os demais e, com a voz firme, direcionou suas palavras para Wesley. "Os outros eu conheço, mas você é novo por aqui. Não vem causar problemas, só quero a cabeça dessa escória. É um acerto entre mim e ele, um ajuste de contas e de sangue. Vou levá-lo para um território neutro. Peço apenas que não interfiram. Essa caça é minha." Sem mais delongas, pendurou o rifle no ombro, segurou a sacola com uma mão e com a outra pegou a corda que prendia o corpo mutilado de Valdir. Começou a arrastá-lo pela mata escura, a cada passo mais distante, mais sombrio e mais silencioso. Enquanto arrastava a criatura ferida, falou baixo, mas cada palavra carregava um peso sombrio e irrefutável. Essa é a desvantagem de um pactuado. Uma vez transformado, só volta a ser humano quando o galo canta 3 vezes. Menos na lua cheia, como no dia em que você matou meu irmão e sua família. Até o galo cantar, seu desgraçado, eu vou me divertir muito com você. E depois, vou deixar um presentinho para sua maldita patroa." A floresta engoliu a voz do homem e os gemidos fracos de Valdir. Restou apenas o som abafado das folhas sendo arrastadas e o cheiro amargo de dor e vingança se espalhando como veneno na noite. Wesley olhou para os batedores à sua frente, ainda envoltos pelo silêncio denso da mata noturna. Num rosnado contido, inquiriu: "Vocês o conhecem?" Um dos batedores, ainda em sua forma lupina, envolto na escuridão, rosnou como se algo o corroesse por dentro e respondeu com a voz baixa e carregada de medo: "O diabo." Em seguida sumiu na escuridão sem olhar para trás. Wesley permaneceu imóvel por um instante, os olhos fixos no ponto onde o estranho havia desaparecido, arrastando Valdir consigo. Algo dentro dele estremecia. Não era medo, era o pressentimento de que aquela noite ainda o assombraria por muito tempo. Respirou fundo, fechou os olhos por um breve segundo e se virou voltando para o carro. Já dentro de suas terras, ele voltou à forma humana e vestiu-se novamente. A tensão ainda pesava sobre seus ombros. Dirigiu em silêncio até sua casa. Quando chegou, sua mãe e Wesley o esperavam para jantar. Mas ele apenas se inclinou, deu um beijo carinhoso na testa da mãe e murmurou: "Eu vou me deitar, mãe. Estou cansado e sem fome." Subiu as escadas e fechou a porta do quarto, mas o sono não veio.
A imagem de Valdir caído, gritando de dor, e aquele homem, aquele vulto de fúria silenciosa não saíam de sua mente. O sol ainda não havia nascido completamente quando Wesley se levantou. O céu começava a clarear com tons pálidos de dourado e lilás. A brisa da manhã soprava fria e úmida, carregando o cheiro da vegetação molhada e algo mais. Algo metálico e nauseante que cortava o ar como navalha. Os empregados se espantaram ao vê-lo tão cedo nos estábulos. Wesley, calado, apenas selou seu cavalo, lançou um sorriso breve e cansado para um deles e montou. Cavalgou em silêncio até a porteira. O caminho era familiar, mas algo no ar o deixava em alerta. Em vez de seguir pela estrada, entrou pela mata lateral, ocultando-se entre as árvores centenárias e troncos retorcidos e folhas úmidas. O cheiro de sangue fresco aumentava conforme se aproximava da divisa da fazenda Olho d'Água. Foi então que viu. A luz tênue do amanhecer iluminava o horror com uma frieza quase poética. Pregado na porteira da fazenda como um troféu grotesco, estendia-se o corpo humano de Valdir, já despido de qualquer vestígio de sua natureza sobrenatural. Fora estripado e limpo, o couro fora estendido para secar, como se faz com animais que se caça e prepara a pele para ornamentar uma casa. Estava pendurada como se fosse uma peça batida no matadouro, cuidadosamente estendida, com cravos e ganchos, cada um cravado com precisão milimétrica. A carne já não tinha vida, mas a expressão marcada no rosto desfigurado, olhos revirados, boca entreaberta num grito que jamais foi ouvido, ainda trazia vestígios da agonia final. A cabeça havia sido mantida presa à pele. Os ossos descarnados com precisão estavam espalhados do lado de dentro da propriedade, lançados com desdém como se fossem sobras sem valor. As costelas ensanguentadas pareciam ter sido limpas com lâminas de caça, e os órgãos e vísceras pendiam numa cena de brutalidade quase ritualística espalhados na cerca. No peito aberto do corpo humano, como se fosse um recado esculpido por mãos que não tremem, havia uma frase cravada com cortes profundos de faca. Você aproxima sua vadia. O Wesley permaneceu ali por alguns minutos sem respirar e sem piscar, o coração apertado e a alma inquieta. Aquilo não era apenas vingança, era uma mensagem, uma execução feita com ódio metódico e prazer perverso. Agora ele compreendia. Os batedores de Dark não estavam sendo poéticos, nem hiperbólicos ao chamá-lo de o diabo, um homem que se move como fera, que some na escuridão como fumaça, que carrega balas abençoadas e ganchos de prata como ferramentas de justiça pessoal. Não era um caçador, era um carrasco. E Valdir pagara com a alma e a carne. Wesley abaixou a cabeça, um calafrio lhe percorreu a espinha. A manhã havia chegado, mas a luz não dissipava o peso daquela noite. Algo havia mudado, e não havia como voltar atrás. Na casa grande da fazenda Olho d'Água, o silêncio da manhã foi rompido por um grito agudo. Um jagunço invadiu a sala de café, trazendo a notícia do horror na porteira. Olga, ainda vestida com um robe de linho, levantou-se no ímpeto e correu até a varanda. Sua presença, sempre imponente, agora era apenas a sombra de uma mulher em pânico contido. Chegando à entrada da fazenda, o cheiro de sangue já lhe causava ânsia. Ao ver o que restara de Valdir, Olga paralisou. Os olhos se arregalaram e um tremor quase imperceptível percorreu seus lábios pintados. O recado no peito de Valdir ardeu em sua memória como fogo vivo. Você aproxima sua vadia. Ela sabia. Aquele presente macabro não era apenas uma provocação. Era uma sentença, uma retaliação clara e cruel. Olga era pactuada, envolvida até a alma nas tramas de poder e sangue que ela mesma ajudara a tecer. Valdir era seu aliado, seu cão de caça,
Mas aquele que o havia despido da carne e da dignidade não era um justiceiro comum. Era algo mais. Algo que se alimentava da vingança antiga e conhecia bem o cheiro da culpa. Olga respirou fundo, tentando manter a postura diante dos capangas que a observavam em silêncio. Mas por dentro, o medo a corroía como ferrugem na alma. Não era qualquer inimigo que lhe batia à porta. Era alguém que carregava a dor dos Rodrigues como munição e que agora vinha cobrar, não em palavras, mas em atos. Ela deu meia volta, as pernas vacilando por um segundo. Tinha que agir, consultar os livros antigos e talvez até mesmo selar novos pactos. Mas no fundo, Olga sabia, nenhum feitiço a protegeria se o diabo decidisse que era chegada a sua hora. Olga era uma pactuada, uma fera transformada por meio de um pacto sombrio com as trevas, mas nem sempre fora assim. Criada com todo o mimo e as facilidades que o dinheiro podia oferecer, vivia como uma boneca de luxo, cercada por joias, perfumes caros e viagens intermináveis. Como a única herdeira da Olho d'Água, seu pai sustentava seu estilo de vida extravagante. Entediada com os círculos sociais de sempre, decidiu aventurar-se pela Bahia em uma de suas escapadas, e foi lá, entre terreiros antigos e praias escuras como o Azeviche, que conheceu um pai de santo. Era um homem de presença marcante, cuja elegância se misturava com o mistério em cada gesto contido. Tinha olhos que pareciam guardar segredos antigos e um magnetismo que fazia a Olga esquecer qualquer outro. Eles se tornaram amantes, vivendo noites quentes regadas a incenso, promessas e voodoos. Mas Olga, fiel ao seu padrão de comportamento cruel e desapegado, esnobou depois da primeira faísca de tédio e o descartou como se fosse apenas mais um brinquedo quebrado. Só que desta vez ela não saiu impune. Magoado e ferido no orgulho e dominado por uma obsessão que crescia como erva daninha, o pai de santo lançou um feitiço de amarração, ligando a alma de Olga à dele. Quando a jovem descobriu que ele era um pactuado, ou como ele preferia se intitular, um cani, ela não fugiu. Pelo contrário, fascinada com o poder sombrio que ele carregava, desejou ser como ele. E ele, cego pela ilusão de tê-la eternamente, realizou o ritual. A transformação foi brutal, mas libertadora. Olga renasceu como uma criatura das trevas, uma loba envolta em sombras, sedenta por domínio e destruição. Contudo, sua ascensão foi ofuscada por tragédia. O pai de santo foi encontrado morto, empalado como um animal selvagem, abatido pelo mesmo demônio que havia transformado Valdir em um troféu de caça. A promessa de vingança ligava ao diabo, como ele era conhecido, a família Rodrigues. Por quê? Olga não sabia e não pretendia esperar por respostas. Determinada a criar sua própria linha de defesa, ela utilizou os conhecimentos que aprendera com o amante para conduzir novos rituais. Reuniu seus jagunços, homens brutos com gosto por violência e sede de poder, e lhes fez a proposta. Eles não hesitaram, sorriram como cães diante da carne, como se já esperassem por aquilo desde sempre. Naquela noite, a fazenda Olho d'Água seria palco de uma transformação irreversível, mas antes ela precisava agir. Naquela manhã, Olga se fez de vítima. Aos gritos, olhos marejados e com um robe de linho manchado de terra e lágrimas encenadas com precisão, ela gritava de pavor. Na porteira da fazenda, a cena que se desenhava parecia a saída de um pesadelo. O sol mal surgira no horizonte quando os carros da polícia rasgaram a estrada de barro, deixando para trás uma trilha de poeira vermelha que ainda dançava no ar. As sirenes cortavam o silêncio do campo com um uivo agudo e perturbador. O cheiro de mato queimado e sangue pairava sobre o ar abafado. Na porteira,
Uma cena macabra. Os policiais hesitaram em se aproximar. Um deles vomitou no mato. O outro fazia o sinal da cruz sem parar, enquanto seus olhos lacrimejavam diante da brutalidade. Azevedo, o delegado da cidade, mantinha-se firme. Embora o senho franzido e o suor escorrendo pelo colarinho de sua farda denunciassem a tensão. Azevedo apertou os olhos observando a expressão teatral de Olga, cercada por empregados apavorados. Ela tremia, abraçada a um capataz, como uma pobre herdeira à beira de um colapso. Mas ele não se deixou enganar. Seu instinto afiado por anos lidando com crimes e mentiras lhe gritava que aquela cena não era apenas um ataque, era um recado, um símbolo, uma provocação. E ele sabia para quem. Olga Ferraz. As mortes dos Rodrigues e aquele massacre na porteira da Olho d'Água, oficialmente não havia relação, mas para Azevedo tudo era um quebra-cabeça sombrio. E Olga era a peça central, uma mulher que escondia muito mais do que fingia revelar. Enquanto a perícia era acionada e os policiais delimitavam a área com fitas amarelas, um burburinho começava a se espalhar pelos arredores da Olho d'Água. Trabalhadores rurais sussurravam preces com olhos voltados para o chão. Mulheres faziam promessas em voz baixa. E crianças eram recolhidas às pressas por mães nervosas. A notícia voava mais rápido que vento espalhando fogo em mato seco. Dizia-se que o diabo havia batido na porteira da fazenda. Na cidade, no comércio só se falava sobre a morte macabra na Olho d'Água. O sino da igreja foi tocado fora de hora, e o padre Agenor convidou os fiéis para orar, pois o mal estava solto na Serra da Mantiqueira. Todos sentiam o bafo da morte rondando, como se a própria terra estivesse tentando avisar que algo impiedoso havia sido despertado. Dentro da casa grande, Olga trancou-se no quarto após o interrogatório inicial. Suas mãos ainda tremiam, não pelo susto, mas pela cólera silenciosa que borbulhava sob a pele. Aquilo era uma retaliação clara, um lembrete brutal de que os Rodrigues, mesmo mortos, ainda tinham aliados. E mais que isso, o presente deixado na porteira carregava uma assinatura que ela conheceu de imediato. A crueldade meticulosa, a encenação ritualística, era o estilo daquele caçador que matou seu amante. Mesmo sendo agora uma criatura das sombras, Olga sentiu o calafrio da vulnerabilidade. O perigo não estava mais apenas no passado, estava à espreita, caminhando à sua volta com garras afiadas. Ela se aproximou do espelho do tocador e por um breve instante sua imagem refletida oscilou, metade mulher, metade fera. Seus olhos dourados e felinos brilharam com o rubor da raiva. Naquele dia mais cedo, enquanto a polícia recolhia os restos de Valdir, em meio à névoa densa que ainda se agarrava às moitas, Wesley caminhava a passos firmes até o alojamento dos peões. O céu estava opaco, coberto por nuvens que pareciam pesar sobre a terra, e o cheiro de sangue velho ainda pairava no ar, misturado ao perfume forte do café recém-passado. No alojamento o clima era de tensão contida. Peões sentados em bancos de madeira rústica cochichavam entre si, olhando de esguela para o lado de fora. As mulheres com os rostos marcados pelo cansaço e o susto da notícia recente andavam em silêncio, mexendo nos tachos com mãos trêmulas. Uma delas cantarolava baixinho um bendito, como quem tenta espantar os maus espíritos que talvez ainda rondassem. Wesley entrou com o porte de quem não pedia licença, mas respeitava o peso do que carregava. Abaixou-se ao lado da mesa central, pegou uma caneca de barro e serviu de café, sem olhar para ninguém diretamente. A bebida fumegava e o amargor do líquido parecia combinar com a dureza da pergunta que ele tinha para fazer. Algum de vocês conhece um caçador chamado Diabo?
Perguntou sem rodeios, a voz ecoando como um trovão abafado naquele silêncio tenso. A reação foi imediata. O burburinho cessou como se o próprio ar tivesse sido sugado do alojamento. As mulheres pararam o que faziam. 2 delas fizeram o sinal da cruz, olhos arregalados, e beijaram as medalhinhas de prata que carregavam no pescoço com devoção e medo. Os homens apenas abaixaram os olhos, encarando suas próprias mãos ou o chão, como se a simples menção daquele nome pudesse atrair coisa ruim. Foi então que a cozinheira, uma mulher de meia idade, com os cabelos presos num lenço florido e olhar marcado por anos de lida dura, suspirou fundo, enxugou as mãos num pano de prato encardido, limpando também o suor frio que brotava da testa. Aproximou-se devagar da mesa e falou com a voz embargada, mas firme. Poucos aqui sabem quem ele é, mas Antônio Rodrigues tinha um irmão mais novo. Ele morava com eles quando começou a trabalhar na Olho d'Água, mas nunca foi dado a lida com o gado. Não. Gostava era do mato, de caçar, de viver solto feito bicho. Era o melhor mateiro que essa terra já viu. Um homem de respeito com a natureza e com as entidades da mata. Bom com faca, com armadilha, com espingarda. Um cabra que tinha um ouvido colado no sussurro do mato, entende? Ela parou por um instante como se ponderasse se deveria continuar. O silêncio do grupo era denso, quase sólido. Então prosseguiu. Um dia sumiu do nada. Depois começaram a dizer que ele tinha se alistado, que estava nas Forças Armadas. Mas meu falecido me contou que uma vez num bar na cidade, o próprio Antônio disse, meio bêbado, mas sério, que o irmão agora atendia por outro nome, o Diabo, matador de aluguel. Disse que não queria ele por perto de jeito nenhum. E os motivos, patrão, nem preciso dizer, né? Ela fez o sinal da cruz como se relembrar aquilo fosse um sacrilégio. Isso é o que eu sei sobre esse parente dos Rodrigues que poucos gostam de comentar. A maioria sabe que o diabo existe e que ele só aparece quando é para alguém morrer. Wesley escutou tudo sem interromper. Seus olhos estavam baixos, mas atentos como os de um cão farejando uma trilha. Ele não respondeu. Apenas levou a caneca aos lábios novamente, sentindo o amargor do café e do silêncio que se seguiu. Agora sabia um pouco mais sobre o estranho da noite passada, e a sensação no peito, mais do que inquietação, era de que essa história estava longe de terminar.